Você já se perguntou quais são os 7 Espíritos de Deus? Essa pergunta surge quando tropeçamos no livro de Isaías e Apocalipse. A única maneira de conhecer verdadeiramente os 7 Espíritos de Deus é conhecer o próprio Deus através do estudo da Bíblia, porque os 7 Espíritos de Deus são uma parte intrínseca dele. O Espírito Santo ilumina a mente das pessoas, nos faz ansiar por Deus, toma a verdade espiritual e a torna compreensível para nós. Dito isso, nesse vídeo vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre estes 7 Espíritos. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre os 7 Espíritos de Deus. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Bíblia declara que o Espírito Santo é Deus e também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, um ser com mente, emoções e vontade. No Antigo Testamento encontramos o Espírito Santo ativo e presente na criação. Também notamos como ele foi ativo na vida dos indivíduos, mas não da mesma maneira pessoal e no mesmo grau após a ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus ao céu. Nós encontramos o Espírito Santo pela primeira vez durante a última refeição da Páscoa, quando Jesus revelou a obra do Espírito Santo. Nós o encontramos novamente quando ele visita os discípulos no livro de Atos para trazer toda a verdade, conforto, orientação, sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Mas afinal, onde lemos sobre estes 7 Espíritos de Deus na Bíblia? Vamos lá. Os 7 Espíritos de Deus. Assim como Deus é um, é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo é um, mas com 7 expressões distintas, conhecidas como os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus e o Espírito Santo são realmente um e o mesmo. Mas a pergunta permanece: por que existem 7 dele? A Bíblia usa especificamente o número 7, pois este é o número perfeito de Deus, porque se refere à perfeição e completude. Podemos encontrar algumas escrituras que fazem referência aos 7 Espíritos do livro de Isaías e Apocalipse. Existem pelo menos 4 referências. Primeiro, em Isaías capítulo 11, verso 1 a 3, que diz: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Segundo, em Apocalipse 3, verso 1, que diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas são as palavras daquele que detém os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Terceiro, em Apocalipse 4, verso 5, que diz: do trono vinham relâmpagos, estrondos e trovões, diante do trono 7 lâmpadas ardiam, estes são os 7 Espíritos de Deus. E quarto, em Apocalipse capítulo 5, verso 6, que diz: então vi um cordeiro como se tivesse sido morto, em pé no meio do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tem 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mas aí você se pergunta: quais são estes 7 Espíritos de Deus? Vamos lá. Quais são os 7 Espíritos?
Agora que estabelecemos que os 7 Espíritos e o Espírito Santo são um no mesmo ser, podemos dar uma olhada nos 7 Espíritos como segue em Isaías 11, verso 2. Estes são: o primeiro, o Espírito da sabedoria; o segundo, o Espírito do Senhor; terceiro, o Espírito do entendimento; quarto, o Espírito do conselho; quinto, o Espírito do poder; sexto, o Espírito do conhecimento; e sétimo, o Espírito do temor do Senhor. Isaías disse: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Muito bem, mas como interpretamos cada um desses 7 Espíritos? Vamos lá. Como interpretar os 7 Espíritos? Pelo poder do Espírito Santo, os crentes são salvos, selados, cheios do Espírito e santificados. Em João capítulo 14, verso 26, Jesus disse a seus discípulos: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Também sabemos que o Espírito Santo é nossa fonte de sabedoria, poder e orientação. Estas são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, exceto o seu próprio espírito dentro dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, exceto o Espírito de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Podemos, portanto, interpretar os 7 Espíritos como valores únicos de Deus e da mesma forma como Ele quer nos guiar. Podemos pedir a ajuda de Deus da seguinte forma: o Espírito do Senhor nos dá liberdade. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. O Espírito do Senhor nos dá sabedoria. Pois o Senhor dá sabedoria, de sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O Espírito do Senhor nos dá entendimento. Por esta razão também, desde o dia em que ouvimos isso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O Espírito do Senhor nos aconselha: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Este é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele permanece convosco e estará em vós. O Espírito do Senhor nos dá poder. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito do Senhor nos dá conhecimento. Estas coisas vos falei enquanto estava presente com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus não apenas providenciou um caminho para a salvação, Ele providenciou um auxiliar para navegar em nossa caminhada espiritual. Quando penso no Espírito Santo, penso que Deus está conosco. Ele está tecendo nossa confiança, obediência e amor enquanto nos infunde sabedoria, orientação e tudo o que precisamos naquele momento específico. Quando você está se sentindo impotente ou cansado, ou como se tivesse falhado na vida, você pode ter confiança como seguidor de Cristo de que não está sozinho. Você pode se levantar a cada dia sabendo que o Espírito Santo está lá para ajudá-lo, porque seu objetivo final é ajudá-lo a glorificar e refletir Cristo enquanto trabalhamos para fazer a vontade do Pai. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.